Há mais de 2.500 anos atrás, o profeta Daniel, inspirado por Deus, vaticinou que nos últimos dias as ciências se multiplicariam de uma forma espantosa. E o que nós temos visto hoje, nos últimos 100 anos, a ciência se multiplicou de uma tal forma nunca vista antes em toda a história da humanidade. E hoje traremos um fato impressionante que mostra realmente a que ponto o homem chega ou a que ponto o homem quer chegar. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você é novo, nova por aqui, muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, ativar aquele sininho das notificações para serem avisados quando postarmos vídeos úteis para você. Estamos sempre fazendo isto, sempre trazendo notícias do dia, fatos do dia, sempre à luz da palavra de Deus. Como diziam os antigos, Bíblia numa mão e jornal do dia na outra mão, acompanhando os fatos e sempre trazendo eles à luz da palavra de Deus. Então vamos lá? Olha, o fato do dia hoje é bem interessante, mas bem interessante mesmo. Quero trazer a notícia aqui para vocês. Quero ler aqui junto com vocês essa notícia, porque é muito interessante, mas muito interessante mesmo, estarrecedora, para nós vermos a que ponto o ser humano chega, a que ponto o ser humano quer chegar. Então, olha só. A manchete estampada aqui no site Olhar Digital, baseado também na matéria da BBC News, traz a seguinte matéria: empresa vende imortalidade congelando corpos e cérebros. Olha só. Aí diz assim a notícia: uma empresa russa chamada CryoRus armazena cérebros e corpos humanos congelados em nitrogênio líquido, apenas esperando o momento certo para revivê-los. A empresa vê a criogenia como uma possibilidade para, no futuro, a imortalidade ou pelo menos capacitação de ressuscitação seja possível, tá? E tem inclusive um rapaz aí chamado Alexei Voronenkov, acho que é essa a pronúncia, que diz assim: quando Alexei Voronenkov perdeu sua mãe, ele pagou para congelar o cérebro dela e armazená-lo na esperança de que avanços na ciência possam um dia trazê-la de volta à vida. Ela é um dos 71 cérebros e cadáveres humanos chamados de pacientes pela CryoRus, que flutuam em um dos tanques de nitrogênio líquido com vários metros de altura, situados em um galpão nos arredores de Moscou. E os corpos são armazenados a 196 graus centígrados negativos, com o objetivo de protegê-los contra a deterioração, embora não hajam evidências de que a ciência será capaz de reviver os mortos. E aí, olha, a CryoRus diz ter centenas de pessoas, de clientes em potencial, com pessoas de quase 20 países se inscrevendo em seu serviço de pós-morte. Congelar apenas o cérebro custa R$15 mil, enquanto preservar o corpo inteiro custa R$36 mil. E esses valores são apenas para russos. Para estrangeiros, os preços são um pouco mais altos. A empresa diz que é a única a oferecer esse serviço ali naquela região. E criada em 2005, a CryoRus possui pelo menos 2 concorrentes na América do Norte, onde a prática já existe há mais tempo. Olha só, incrível, né? É aquela velha história, o homem querendo ser Deus, o homem brincando de ser Deus, desde os tempos muito antigos, desde lá da construção da Torre de Babel. O objetivo era criar um alto edifício onde se podia chegar até os céus e talvez ali conseguir ser igual a Deus. Ilusão humana. Essa história também da imortalidade, de querer viver eternamente sem a ajuda de Deus, que é impossível, também é muito antiga. Os faraós
dos tempos antigos, eles construíam aquelas enormes pirâmides que equivalem hoje a prédios de 40, 50 andares. E dentro dela, eu falo isso num outro vídeo aí no nosso canal, eu recomendo para você pesquisar aí o vídeo, o que encontraram dentro das pirâmides. Aqueles grandes edifícios de pedras construídos através de trabalho escravo eram feitos com qual objetivo? Dentro daquelas pirâmides eram colocados não só os corpos embalsamados dos faraós, como também objetos pessoais, objetos que eles gostavam, móveis, isso mesmo, até móveis da casa, dos palácios dos faraós eram colocados dentro das pirâmides. E pasmem, inclusive até os funcionários empregados mais chegados do faraó eram também mortos quando o faraó morria, mortos e também embalsamados para serem colocados lá, dentro das pirâmides, na esperança de que um dia aquele faraó pudesse ressuscitar, ter de volta os seus objetos pessoais, seus móveis, utensílios e até os seus funcionários e empregados mais queridos. Então, não era fácil ser escravo, funcionário, empregado do faraó naqueles dias, né? Então, queridos, veja só, o homem tentando de todas as formas alcançar a imortalidade, a ressurreição dos seus corpos, vencer a morte, quando o único que venceu a morte é Jesus de Nazaré, que venceu a morte por nós. E ele nos dá essa possibilidade de também ressuscitarmos com ele, sem esses artifícios humanos, sem essas tentativas vãs da ciência de alcançar isso que somente Jesus pode fazer. O homem hoje tenta até criar alma, criar espírito. Saiu numa notícia aí, esses dias, que essa grande empresa da tecnologia moderna aí, dos computadores da era digital, ela tem tentado dar vida aos seus robôs, criar robôs com alma, com sentimento. Nós vamos falar sobre isso aí em outro vídeo, mas isso é impossível, somente o Criador. O homem pode até criar corpos, criar robôs, máquinas, mas não tem essa possibilidade, essa capacidade de criar uma alma, um espírito, colocar vida, vida própria, vida autônoma dentro dessas máquinas, dentro desses robôs. Somente o Criador. E o homem tenta fazer todas as coisas que só Deus, o Criador, pode fazer. Então, pode ter a certeza, você, eu, nós nunca veremos alguém criar uma alma, um espírito, alguém conseguir produzir a vida eterna, a ressurreição eterna. Jamais. Então, veja bem, Jesus venceu a morte por nós e ele oferece essa vida eterna, essa ressurreição a todo aquele que nele crê. Basta crer, se arrepender dos seus pecados, ter uma mudança de vida, uma entrega total a ele. Ele mesmo disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá, mas passará da morte para a vida, terá a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, somente através dele. Então é somente através de Jesus que o homem pode alcançar a vida eterna, o homem pode ter a ressurreição eterna para sempre. Mas ninguém, não é através da ciência, não é através da tecnologia, não é através desse avanço da ciência. As ciências podem avançar, como nos últimos tempos, nos últimos 100 anos, tem avançado mais do que em qualquer época, em qualquer era da humanidade. Nós vamos falar sobre isso também em outro vídeo. Mas o que eu quero aqui dizer para você é que tudo isso que a humanidade busca de uma forma assim incansável, eles tentam de todas as formas fazer experiências, experimentos, testes e mais testes, é a busca desesperada pela vida eterna, pela ressurreição, que está aí à disposição de nós, através de Jesus Cristo. Creia nele, entregue o seu caminho a ele, confia nele, e o mais ele fará. Entregue hoje mesmo sua vida a Jesus, e você terá essa vida eterna, a ressurreição para a vida eterna, tão almejada pelos homens, está aí, à nossa disposição. Jesus Cristo, o próprio Deus, o Filho de Deus, se entregou na cruz, oferecendo para nós esta vida. Creia, receba Jesus na sua vida.
Eu sou o pastor Jonas Leite, trazendo para você os fatos do dia à luz da palavra. Não se esqueça, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe com outros este vídeo, para que assim nós possamos ter esse incentivo para continuar produzindo vídeos úteis para você. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Daniel 12:4.